Então temos aqui o seguinte, os paralelogramos notáveis. Então a gente vai ver algumas propriedades, fora as que nós já conhecemos a respeito dos paralelogramos que vocês não podem esquecer. Aliás, lembre-se da atividade pontuada, viu? Não tem outra chance. Está lá disponível. O que é que nós temos aqui? Quem são eles? Os paralelogramos notáveis são o retângulo e o losango inicialmente. Okay? Depois a gente vai trabalhar com o quadrado e vamos ver propriedades específicas de cada um deles. Vamos começar pelo retângulo. Retângulo, como a gente já sabe, é um paralelogramo. Então, lembrando, paralelogramos são quadriláteros que possuem dois pares de lados paralelos. E aí vamos às propriedades que são exclusivas do retângulo. Ele possui 4 ângulos retos, os lados opostos eles são congruentes, ok? Os lados opostos são congruentes. As diagonais também são congruentes. O que é que significa? Que o segmento AC tem a mesma medida que o segmento BD. E essas diagonais elas vão dividir em dois triângulos retângulos congruentes, pelo caso lado, ângulo, lado. Ok? Pronto. E aí temos aqui o losango, que é um paralelogramo que tem 4 lados iguais. Então preste atenção num detalhe que eu vou começar a chamar a atenção de vocês quando eu partir para o último paralelogramo notável. Ok? Então vamos lá. O losango é um paralelogramo que tem 4 lados congruentes. Em todo losango, as diagonais elas são perpendiculares. O que é que significa isso? Que elas formam um ângulo de 90 graus entre elas. Deixa eu mostrar, fazer a demonstração aqui para vocês. Então, em todo losango, as diagonais elas são perpendiculares entre si. Significa que elas formam um ângulo de 90 graus entre elas. Ok? Outra coisa também é que essas diagonais elas estão contidas nas bissetrizes. Algo também que vocês já conhecem. Então significa que nós temos o seguinte: essa diagonal ela é uma bissetriz do ângulo B e do ângulo D. Então quer dizer que esse ângulo tem a mesma medida que esse. A mesma coisa vai acontecer com a outra diagonal. Então eu tenho aqui a diagonal AC, ela também vai conter as bissetrizes desses ângulos. Então nós temos aqui medidas congruentes. Ok? O quadrado ele vai absorver propriedades do retângulo e do losango. Primeiro, um quadrado ele possui 4 lados iguais, como o losango. Já o retângulo ele possui apenas os lados opostos congruentes. Então, ele absorve primeiro a propriedade do losango. Ele tem os 4 lados congruentes. Ele tem as diagonais também perpendiculares entre si. Então, ele absorveu aí duas propriedades. E do retângulo, ele absorve o quê? Que ele possui os 4 ângulos retos. O que é que significa? É que eu posso dizer que todo quadrado é um losango. Eu posso afirmar também que todo quadrado é um retângulo. Agora, eu não posso dizer que todo retângulo é quadrado e nem posso dizer que todo losango é quadrado. Mas todo quadrado ele é retângulo e todo quadrado ele é losango. Ok? Então, lembrando, o que é que o quadrado tem? Ele absorve as propriedades do losango. Quais são elas? Ele possui 4 lados congruentes e as diagonais elas são perpendiculares entre si. Então você vai ver isso aqui, nessa figura aqui de baixo. E do retângulo, ele absorve a propriedade que ele tem os lados opostos congruentes e 4 ângulos retos. Olha só. Se ele possui 4 ângulos retos, nós temos aqui o seguinte. Aqui é um ângulo que mede 90 graus. Eu já tenho 25. Repare o seguinte,
Se ele tem 4 ângulos retos e ele possui 2 triângulos que são congruentes pelo caso lado, ângulo, lado, eu vou ter que esse ângulo daqui, ó, é o mesmo ângulo de cá, 25 graus. Deixa eu botar o último ângulo aqui. Então, esse ângulo aqui, ele também mede 25 graus. Qual é o valor de y? Eu simplesmente venho aqui, ó, y mais 90, eu vou calcular o complemento y mais 25 é igual a 90 graus. Então, y vai ser igual a 90 menos 25. Y vai ser igual ao quê? 65 graus. E o valor de x é só eu ter a seguinte ideia. Olha só. Esse ângulo daqui é 25, esse aqui é 25, e eu disse que ele formava 2 triângulos retângulos que são congruentes pelo caso lado, ângulo, lado. Então, significa que eu tenho esses 2 ângulos aqui também medindo 25 graus. E aí, qual vai ser o valor de x? Nesse caso aqui, eu vou fazer, olha, 25, que aqui é o que mede esse ângulo, e aqui também mede 25. Então, x mais 25 graus mais 25 graus é igual a 180, porque aqui eu estou trabalhando, ó, esse triângulo que está aqui. Então, x vai ser igual a 180 menos 50 graus. X é igual a 130 graus. Losango. Vamos lembrar de uma coisa importante dos losangos. As diagonais, elas contêm as bissetrizes, não é isso? Desses ângulos. E outra coisa importante, as diagonais elas são perpendiculares entre si. Significa que eu já tenho o valor de cara de x. X é igual a 90 graus. Por que x é 90? Porque elas são perpendiculares entre si. Outra coisa, olha o que eu falei antes. As diagonais, elas contêm as bissetrizes. Então, quer dizer que esse ângulo daqui mede 20 graus também. E aí eu preciso encontrar o valor de y. E aí eu lembro que aqui eu tenho um ângulo reto. Então, se vocês observarem, para determinar o valor de y, eu tenho esse triângulo aqui, ó. Então, significa que 90 mais 20 graus mais o valor de y igual a 180. Y vai ser igual a 180 menos 110 graus. Y vai ser igual a 70 graus. O que é que a gente vai observar? Que as diagonais de um quadrado, elas são perpendiculares entre si. Então, quer dizer que eu tenho ângulos de 90 graus. Então, o valor de x é igual a 90. Logo de cara. Outra propriedade que eu observo é que as diagonais, elas são que bissetrizes, não é isso? Desses ângulos. Se num quadrado eu tenho 4 ângulos retos, quer dizer que essa diagonal aqui, ó, BD, é uma bissetriz do ângulo de 90 graus. Então, y vai ser igual a 90 dividido por 2. Ele é bissetriz. Vai ser igual a 45 graus. A figura a seguir é um retângulo. De acordo com as indicações, determine a expressão algébrica que representa o perímetro do retângulo. Perímetro, como a gente sabe, é a soma da medida dos lados. Então, nós sabemos que os lados opostos, que é uma propriedade do retângulo, é que ele tem medidas iguais. Então, o lado oposto ele tem x mais y, e o lado de cá tem 2x mais 4y. Qual é, então,
A expressão algébrica que representa o perímetro. O perímetro vai ser a soma da medida dos lados. Então, vou somar aqui, ó, 2x mais 2x mais x mais x, somar os termos semelhantes. Então, vou ter 4 mais 2, 6. 6x mais, tenho 4 mais 4, 8, mais 2, 10. 10y. E aí, relembrando lá do conteúdo que a gente já estudou, valor numérico de uma expressão algébrica, ele diz assim, olha, o valor do perímetro para x igual a 2 e y igual a 5. O que é que eu faço? Substituo, não é isso? Então, eu vou ter aqui o seguinte. Se no perímetro que eu tenho, que é 6, quatro, 6 vezes 2, não é isso? O valor de x é 2, então 6 vezes 2, mais 10 vezes 5. Então, eu tenho 12 mais 50. O perímetro, então, dessa figura vai ser o quê? 62 centímetros. Só isso. Eu tenho um retângulo. Ok? Ele diz assim, ó, as diagonais... Vamos ver, vamos ver. A parte melhor é o que eu quero que vocês tentem resolver. Rayana, você vai ter que ver depois, Rayana, porque eu não vou ter como voltar agora não. Porque senão eu vou ficar me atrasando. Depois você olha a aula. Preste atenção mais agora que é mais importante. Temos aqui o seguinte, porque a questão 13 é mais fácil. As diagonais de um retângulo cortam-se formando um ângulo de 80 graus. Então, eu tenho um retângulo, eu tenho suas diagonais. E ele disse que essas diagonais cortam-se formando um ângulo de 80 graus, não é isso? Determine o menor ângulo que uma dessas diagonais forma com um dos seus lados. E aí? Eu tenho aqui 80 graus. O que é que ele quer? Eu tenho que lembrar que isso aqui tudo mede 90, não é isso? Mas se vocês repararem, as diagonais eles formam triângulos retângulos, que são o quê? Congruentes. E esses 4 triângulos retângulos aqui eles também são o quê? Esses 4 triângulos retângulos não, esses triângulos aqui eles são o quê? Isósceles, não é isso? Como é que eu vou calcular aí essas medidas que eu posso chamar aqui de x para poder determinar a soma dos ângulos internos, não é isso? Então eu vou fazer 2x mais 80 é igual a 180. Então ele diz assim, ó, 2x é igual a 180 menos 80 graus. 2x vai ser igual a 100. 100 dividido por 2, x vai ser 50. Eu entendi o que você quis chegar. Olha só, Albers. Mas ele pergunta isso, muito bem. Mas só que você reparou que ele pergunta na questão? Ele disse assim, ó, determine o menor ângulo que uma dessas diagonais forma com dois lados. Então a gente descobriu que esse ângulo daqui é um ângulo de 50 graus. Mas esse é o menor ângulo? É isso que ele está querendo. Esse daqui é um ângulo de 50 graus. Qual é o menor ângulo? Se aqui mede 90, esse ângulo daqui mede quanto?
40 graus. Ele está querendo o menor ângulo que uma dessas diagonais forma com os lados. Então você errou por pouco, porque você não deu atenção a esse valor daqui, ó. É esse detalhe aqui, ó. Determine um menor ângulo. Então esses 50 graus aqui não seria o menor ângulo. Então a resposta é com o lado que forma ângulo reto, eu vou ter 90 menos 40, não é isso? Ou 90 menos 50. Que vai ser igual a 40 graus. Então a resposta, 40 graus. Bora ver aqui, ó. Olha só. Vamos fazer uma análise aqui dessa questão. Repare que esse ângulo daqui, y, esse aqui, é esse mesmo ângulo aqui. Deixa eu mudar aqui. Esse ângulo y é esse mesmo ângulo daqui. Eles são ângulos alternos internos. Para quem lembra aí lá, ó, no início. E eu sei que aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Se eu somar esses dois aqui, vai ser igual a quanto? A um ângulo de 90 graus. Então, eu vou deixar ele aqui, ó. 3x mais 12 graus mais y é igual a 90 graus. Ok? Mas eu também tenho algo que facilite para mim aqui, ó. Esse ângulo daqui vai tornar até então mais fácil. Eu não disse para vocês que esse ângulo daqui e esse aqui são iguais porque eles são alternos? Então quer dizer que esse ângulo daqui, 3x mais 12, ele tem a mesma medida que esse ângulo daqui, ó. 3x mais 12. Ele vai facilitar ainda mais do que esse daqui que eu fiz inicialmente. Eu vou apagar ele aqui, porque nesse caso daqui ele vai facilitar mais ainda. Então esses dois ângulos aqui, ó, eles são alternos. Significa que... Por que, professor, eles são alternos? Porque eu tenho as duas retas paralelas, que são os lados desse retângulo AB e CD. Não é isso? E essa reta transversal, portanto, ele está formando aqui dois ângulos que são congruentes. Então, aí eu tenho esse triângulo aqui, ó, no qual as medidas são as seguintes. X mais 30, mais 90, mais 3x mais 12, vai formar um ângulo, vai formar 180 graus, ou seja, a soma dos ângulos internos desse triângulo é igual a 180. Então, ó, 90 mais 3x mais 12 mais x mais 30 igual a 180 graus. E aí temos que 3x, vou fazer logo direto aqui, ó. 3x mais x dá 4x, vai ser igual a 180 menos a soma de tudo aqui, ó. Eu tenho 120, 132. 4x vai ser igual a... Pronto. Então, vou dividir 48 por 4, que vai dar 12 graus. Já encontrei o valor de x. Agora, observa a questão. Me orienta aí. O que é que vocês podem fazer para determinar o valor de y? Que agora o valor de y se tornou fácil. Como é que você faria para encontrar o valor de y? Lembre que eu falei para vocês dos ângulos retos.
Ele não possui quatro ângulos retos. Significa que aqui, ó, eu tenho um ângulo de 90 graus. Se eu somar esses dois ângulos aqui, 3x mais 12 mais y não dá 90 graus, então eu vou direto nele. Vou fazer isso aqui, ó. 3x mais 12 mais y igual a 90 graus. E eu já tenho o valor de x, que é 12. Então, a 3 vezes 12, já substituo. Ok? 3 vezes 12 mais 12 mais y igual a 90. Vou direto agora. Então, y vai ser igual a 90 menos 3 vezes 12 dá 36. 36 mais 12 dá 48. Qual é o valor de y? 98 menos... ou 90 menos... isso. 42 graus. Tá aí. Bom, gente, olha só. Vimos lá no início que os quadriláteros eles se subdividem em paralelogramos, trapézios e trapezoides. Os trapezoides são os quadriláteros que não possuem nenhum dos pares de lados paralelos. Os paralelogramos ele possui dois pares de lados paralelos e os trapézios só possuem um par de lados opostos paralelos que são denominados de base. Então vamos lá, olha só. E aí a gente vai começar a observar coisas importantes nesses trapézios para poder determinar qualquer medida interna dele, okay? Dependendo de qual for o trapézio. Se o trapézio for um trapézio isósceles, vai ser o melhor de todo, que basta uma única medida eu encontro todas as outras. Então vamos lá. Então já vimos que todo trapézio tem dois lados opostos paralelos e os outros dois opostos não paralelos. Os lados paralelos são chamados de base e a distância entre essas bases é a medida da altura. Você vê aqui nessa figura, ó. As bases que são paralelas são chamadas de base menor, base maior. Então, AD, base menor, BC, base maior. Eu tenho aqui esse segmento perpendicular que une as duas bases, que é a altura, e os dois lados não paralelos, que é o AB e o DC. E aí temos aqui o seguinte, primeira coisa importante que a gente vai ver, em qualquer trapézio, os dois ângulos adjacentes que estão apoiados, que não estão apoiados na mesma base, eles são suplementares. Então, dessa forma, eu tenho que, em qualquer que seja o trapézio, esse ângulo A somado com esse ângulo D, eles são suplementares. Por quê? Porque eles são chamados de ângulos colaterais. Então, A mais D igual a 180, a mesma coisa ocorre do outro lado. B mais C também igual a 180 graus. Então, a primeira coisinha que você já vai observar aí. Em todo trapézio, ok? Em todos os ângulos adjacentes que não estão apoiados na mesma base, eles são suplementares. Vamos lá. E aí vamos à classificação do trapézio, que é essa parte mais importante. Eles se classificam de forma parecida com o triângulo. Então eu tenho o trapézio isósceles, que é aquele trapézio onde eu tenho os lados não paralelos. Então os lados não paralelos são congruentes. E aí vem aquele caso que eu falei para vocês. Olha, quando eu tiver um trapézio isósceles, basta eu ter uma única medida que eu encontro todas as outras. Meio que parecido com os paralelogramos. Então, se eu digo para você aqui, ó, vamos utilizar esse desenho como uma informação importante aqui para poder calcular. Então, se eu chego aqui e digo para você, olha, esse ângulo daqui, ele mede 60 graus. E aí eu pergunto para vocês, quanto mede x, quanto mede y e quanto mede z? Vamos lá. Antes disso, eu vou explicar para vocês uma coisinha.
Lembrando que em todo trapézio, os ângulos adjacentes que não têm uma base, que não estão na mesma base, eles são suplementares. E aí eu venho acrescentando ainda mais nesse polígono, nesse trapézio isósceles, que os ângulos de mesma base, ok? Eles são congruentes. Pronto. Bastou isso e você vai encontrar todas as medidas dele. Então, se eu pergunto para vocês, quanto é que mede x? Você vai fazer o quê? X mais 60 igual a 180 graus. Então, eu vou ter que x vai ser igual a 180 menos 60 graus. X vai ser 120 graus. Pronto, já encontrei o valor de x, o restante agora se tornou fácil. Qual é o valor de y? E aí você vem, os ângulos de mesma base são congruentes. Quem são os ângulos que estão na mesma base? Base menor, x e y estão na mesma base. Base maior, 60 graus e z, eles estão na mesma base. Então, portanto, os ângulos de mesma base, eles são congruentes. E agora, qual é o valor de y? (120 graus, porque os ângulos de mesma base são congruentes. E qual é o valor de z? O mesmo caso, 60 graus, porque os ângulos de mesma base são congruentes. E acrescentando ainda mais, as diagonais de todo o trapézio, eles são congruentes. Ok? Vamos lá, continuando. Trapézio retângulo. É o trapézio que um dos seus lados não paralelos é perpendicular às bases. Olha só, você vai enxergar isso aqui, ó. Esse lado que não é paralelo a D, ó, ele é perpendicular às duas bases, a base menor e a base maior, ou seja, eles formam um ângulo de 90 graus. Acabou. O restante eu já posso encontrar. Então, se eu digo que isso aqui mede 30 graus, falta o que aqui? Eu posso chamar de x. Então, ou eu somo os ângulos internos de um quadrilátero que é igual a 360 graus, mas eu tenho algo bem mais simples. Eles são ângulos colaterais internos. Então, os ângulos de bases diferentes, consecutivos de bases diferentes, ou adjacentes de bases diferentes, eles são suplementares. Quer dizer que 180 menos 30 dá 150 graus. Aí eu vou ter o valor de x, que é 150 graus. Okay? Então, se você somar 150 mais 30 dá 180, 90 mais 90 dá 180, 180 mais 180 vai dar 360 graus, que é a soma dos ângulos internos de um quadrilátero. E o trapézio escaleno. Esse trapézio escaleno, eu tenho os lados não paralelos com medidas diferentes. Só isso. Então, o lado AD é diferente do lado BC. E finalizando, quadriláteros, temos base média de um trapézio. Se vocês lembrarem de base média de um triângulo, vai ter a mesma ideia. A mesma ideia que já estudamos no triângulo. Então, a base média de um trapézio é o segmento que une os pontos médios de lados não paralelos desse trapézio. Então, por exemplo, quem é a base média aqui? MN, o segmento MN. Por quê? Porque ele vai unir os pontos que são pontos médios dos lados não paralelos. Então, o ponto M é ponto médio, ou seja, pegou o segmento AD e dividiu em dois segmentos congruentes. O ponto N dividiu o segmento BC em dois segmentos diferentes, ou diferentes não, congruentes. Se eu uno esses dois pontos, eu tenho uma base média. E aí o que é que vai acontecer na base média? Não é isso? Eu vou ter, para determinar a base média, uma formulazinha que vocês estão vendo aqui, ó.
é a média da soma das duas bases. Então, base maior mais base menor dividido por 2. Então, se eu digo aqui o seguinte, olha, dá uma explicação aqui. Se eu tenho aqui 18 centímetros para a base AB, base menor, AB mede 18, e o lado, a base maior, mede 27 centímetros, qual é o valor da base média? Eu simplesmente vou calcular a média da soma desses dois. Então, nós temos aqui o seguinte, x vai ser igual a 18 mais 27 dividido por 2. X vai ser igual ao quê? 18 mais 27 dá o quê? 35, 45 dividido por 2, que vai ser igual a 22,5 centímetros. Esse é o valor de mn, que é a base média. Então é algo bem simples. Ah, mas professor, e se eu fizer da seguinte maneira? Se eu não tiver essas medidas, eu tiver x aqui, e eu tiver, por exemplo, aqui 15, e aqui eu tenho 20 aqui, 20 centímetros. Como é que eu vou determinar? Esse daí está até bem simples, mas eu posso ter outras medidas. Mas o que é que eu tenho que fazer para calcular? Quem é a base média? Mn. Então eu digo aqui, ó, 15 vai ser igual a base maior mais base menor, x mais 20, dividido por 2. Não é isso? Então aqui eu vou aplicar o quê? A lei fundamental das proporções. Deixa eu apagar aqui, para ter espaço. Quem é a lei fundamental das proporções? Produto dos extremos pelos meios. Então x mais 20 vai ser igual a 2 vezes 15, que dá 30. Então x vai ser igual a 30 menos 20, x vai ser igual a 10. Então é só substituir bonitinho aqui na fórmula. A gente usa os ângulos adjacentes que estão em bases diferentes, eles são suplementares. 5x mais x igual a 180. 6x igual a 180. 180 dividido por 6. X igual a 30 graus. Eu já tenho o valor de x, e aí eu posso já observar uma coisinha. Começar a observar uma coisinha, não, várias coisinhas. Os ângulos, ele já até sinalizou da mesma cor. Ó. Os ângulos que estão na mesma base, eles são o quê? Congruentes. Então quer dizer que x é igual a y mais 12. Essas duas medidas aí são iguais. Então, ó, y mais 12 é igual a x, que são ângulos de mesma base. Eu já tenho o valor de x, que é 30. Então, y vai ser igual a 30, que eu substituí o valor de x, menos 12. Y igual a 18 graus. Olha aí, já encontrei. E como é que eu vou encontrar o valor de z? Com a mesma ideia, ó. Esses dois ângulos são iguais. Então significa que o valor de z
vai ser igual a 5x. Então, ó, z vai ser igual a 5x. Então, z vai ser igual a 5 vezes 30 graus. Z vai ser igual a 150 graus. É um triângulo não, é um trapézio retângulo. Quem é que está logo na cara aí, e mais prático? Esse Z. Se a gente observar, ele é retângulo, então aqui mede 90 graus. Entendeu? Então, eu vou dizer aqui, ó, 6Z é igual a 90 graus. Z vai ser igual a 90 dividido por 6. Qual é o valor de Z? 15, né? É isso? Pronto, já encontrei o valor de Z. Vamos a outro. Outro que também está fácil. Esse ângulo aqui, ele tem a mesma medida que esse ângulo aqui, ó. Eles são ângulos alternos. Então quer dizer que para descobrir o valor de x eu faço 2x mais 40 é igual a x mais 60. Então nós temos aqui 2x menos x é igual a 60 graus menos 40 graus. Então x vai ser igual a 20 graus. Descobri o valor de x. Outra coisa. Esses dois ângulos aqui formam um ângulo raso. Então quer dizer que a soma deles é igual a 180 graus. Então quer dizer que eu tenho x mais 3y mais x mais 60 igual a 180. Eu já tenho o valor de x que é 20. Então aqui eu vou ter assim, ó, 3y mais 2x mais 60 igual a 180 graus. Substituindo o valor de x por 20, nós temos aqui igual a 2 vezes 20, 40. Então, ó, 3y mais 40 mais 60 graus igual a 180. Então, 3y, desculpe-me, 180 menos a soma dos dois que dá 100. (3y) vai ser igual a 80 graus. 80 graus dividido por 3, que não vai ser uma divisão exata, então eu vou ter que transformar em graus, minutos e segundos. Não sei se vai dar até segundos. Vamos lá, vamos fazer aqui esse cálculo. 80 dividido por 3. 80 graus dividido por 3. 8 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 3, 6. Para 8, 2. Desce um 0. Nós temos o quê? 6 vezes 3, 18. 18 para 22. Sobraram 2 graus. 2 graus equivale ao quê? Dois graus equivalem ao quê? Quantos minutos? (120), gente. Se 1 grau é igual a 60, 2 graus é igual a 120. Ó, trago ele para cá. 2 graus é igual a 120 minutos. E aí eu venho e divido. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 3, 12 para 12, nada. Esse zero aqui sobrou, joga ele para cá.
Então, resultado, y é igual a 26 graus e 40 minutos. Tá aí.